é uma pessoa que... Mas quando você vê no vídeo, você não vê isso. Você não consegue. A mulher dele já falou comigo, Sérgio, dá um jeito para ela ficar mais tranquilo. Você não consegue. E olha que há 4 anos atrás ele era muito pior. Muito pior, já está muito melhor, já fico mais empolgado, já estou até mais empolgado com ele. Agora, se ele for candidato a prefeito, o discurso dele lá no comício que teve, assim, já melhorou muito, mas ele tem que se soltar. É um Braulio que pode se revelar, Isso. Se eu conseguir continuar o trabalho e colocar o Braulio para fora, Você tem que mudar o nome. Não, Mudar o nome. Então, mas se o dependendo, né? Ele tem penetração em todas as camadas. A gente começa a pensar nisso. Mas se você souber, tem que saber brincar com a situação. Não? Deixa eles vão falar que eu não estou deixando. Não, é isso mesmo. Olha só, a gente está vivendo na sociedade ocidental, futuro, uma terceira fase do processo eleitoral do envolvimento entre mídia e política. A gente teve lá nos anos 30 uma fase pré-moderna, onde que isso não leva, né, havia todo um contexto, não tinha como você ter uma campanha, por exemplo, presidencial que atingisse da mesma forma todos os cantos, né, do país, aquela coisa toda. Depois a gente já tem o envolvimento da televisão com a campanha, né, na fase moderna, e atualmente a gente está chegando a um momento onde que tanto essa primeira fase quanto a segunda fase, elas meio que se juntam umas às outras, né? A gente tem a internet, né? Tem novas necessidades. Na campanha do Obama, uma das coisas que chamou a atenção e que foi motivo de rejeição para a campanha tanto da Hillary Clinton nas primárias do Partido Democrata, né? Dentro do Partido do próprio Obama, quanto depois na eleição majoritária contra o McCain, foi justamente a oposição, ao invés de talvez ter propostas ou ser oposição, na verdade era a situação, né? Digamos assim, elogiar o governo Bush, que eu acho que era muito difícil, né? Eles ficaram pautados em determinados momentos, a Clinton também, a falar mal do Obama, ou falar mal de algumas questões relacionadas à candidatura do Obama. Isso foi motivo de rejeição lá nos Estados Unidos. Eu acho que isso também é motivo, talvez, de rejeição aqui no Brasil, né? Onde você tem, né, um discurso que talvez tenha mais a ver com o século XX, que é você deixar de focar em propostas para passar a criticar por criticar, né? Na tentativa de criar todo um contexto onde que, se a gente está falando mal, se a gente está usando a razão para falar sobre como que essas pessoas agem dessa forma na sociedade, isso vai fazer com que o eleitor possa, então, se estabelecer a favor daquele que está falando a verdade, daquele que está, mesmo que criticando, mas falando a verdade, sobretudo. Acho que a questão da mídia oficial é a mesma coisa, é aquela velha frase clichê, né? Unanimidade é burra. Né? Se você tem a mesma mensagem cotidianamente, essa mensagem chega uma hora que já não faz efeito nenhum nas pessoas. Né? E outra coisa, eu estava conversando com o professor Paulo antes do debate, e eu gostaria até que ele falasse sobre isso, que a maioria, por mais que talvez nós possamos fazer relação entre a questão econômica e a questão política, a maioria da população brasileira talvez não veja relação entre a questão da Receita Federal e a questão política. E isso talvez seja uma forçação de barra que esteja enquadrado nesse período anterior passado, você querer fazer escândalo por escândalo, espetacularizar as coisas, né, nessa tentativa de deteriorar uma candidatura, mas sem necessariamente ter um conteúdo por trás da sua própria candidatura. É só pegar esse caso concreto. Todo mundo aqui nesse espaço acompanhou, todos os veículos de comunicação, essa foi a questão rebatida da quebra de sigilo fiscal da filha do Serra, de alguns tucanos. As pesquisas mostraram, todos os institutos mostraram, que a Dilma praticamente não oscilou para baixo por conta disso. Perdeu votos numa camada que é muito diminuta no eleitorado, que é a camada com maior renda, ganhou votos em outras camadas. O que explica que essa camada de maior renda,
que talvez ajude a entender, ou seja, o fato de a gente estar numa universidade, só isso já sugere que a gente, infelizmente, está acima da média brasileira, da posição média. Ou seja, só o fato de vocês possam estar numa universidade, muito provavelmente não os colocará nas classes D e E, por exemplo. Só isso. Ou seja, o que explica que este tema de sigilo fiscal rebata mais nesse ambiente do que rebaterá em vários outros dessa cidade? É que, na verdade, para milhões de pessoas nesse país que não têm renda suficiente para pagar imposto de renda, é uma discussão absolutamente inatingível essa ideia de sigilo fiscal. É o tipo de tema que tem algum impacto em alguns segmentos eleitorais que não foram suficientemente grandes para produzir grandes alterações no cômputo geral dos votos, das intenções de voto. Ou seja, é um tema difícil. Muita gente, algumas pesquisas apontam isso, algumas pessoas dizem, mas não deveria ser aberto o sigilo de todo mundo, associado a pessoas que estão na política? Não, a Constituição brasileira diz que não, mas no senso comum, muita gente acha que isso não é nenhum problema. Ou seja, não é um tema capaz de produzir um impacto eleitoral como foi a foto do dinheiro lá em 2006. Não é um tema cuja penetração se dê tão intensamente em todas as fatias do eleitorado, o que ajuda a entender que essa não é a bala de prata. Ou seja, provavelmente a oposição terá que encontrar outra se quiser produzir algum tipo de alteração significativa no curso, exatamente porque talvez a campanha do Serra não tenha adequadamente percebido que esse era um tema relevante para certas fatias do eleitorado, era importante bater nisso, mas fazer de um jeito que não parecesse má vontade tal que ele não ganhou voto, quem ganhou foi a Marina. Na verdade, o Serra, em todas as pesquisas, não subiu com o tiroteio. Quem subiu foi a Marina, o que significa que talvez a estratégia precisasse ser mais dosada, bater nisso, mas não só nisso, ter outros conjuntos de críticas capazes de chegar a outras fatias. Eu avalio a percepção do posicionamento da Marina foi muito mais objetivo, coerente. Ela falou uma frase bacana, o Lula defende a Dilma e não o contribuinte. Mas não defende o cidadão. Então, quer dizer, é uma frase contundente que o pessoal... Eu acho que o Serra está explorando mal. O que acontece, aí é uma questão mesmo, o Serra precisava criar um fato político, porque tinha que acontecer alguma coisa. Aí eu acho que tem até uma dose de requentado, um pouco requentado esse giro, vai pegar. Eu acho que é uma discussão relevante mesmo. Claro, sem dúvida. Mas além de estar sendo mal explorado, você vê visivelmente que foi uma tábua de salvação. Né? Assim, e aí, dentro disso, dessa repercussão, desse desdobramento, a mídia também está querendo dar uma força para ver esse vira-jogo, né? Então, ver esse vira-jogo, pelo menos, dar um segundo turno, mas eu acho muito difícil você falar. Eu acho que o grande erro do PSDB foi não ter lançado o Aécio. Também acho, concordo. Fora que, não esqueci do chuchu com sal lá, do Alckmin, o próprio Serra, eu acho que ele foi muito infeliz em várias declarações, né? Essa que eu falei no início, do Lula não vai conseguir nem ser candidato a deputado estadual, ou seja, ele está falando assim, gente, pelo bem do Lula, não elejam a Dilma, porque senão vai acabar com a carreira política dele. E agora falando do salário mínimo, R$600, vocês estão criando, varejando, estão querendo criar fatos, estão em partido do desespero. Aí eu não sei qual. Eles têm pesquisas elaboradíssimas, eu só acho que eles estão se posicionando mal. É a professora Lúcia, né? Na verdade, eu queria voltar a discussão para o nosso tema. Nós estamos tratando até agora, muito legal, as informações sobre as campanhas, está indo tudo bem. Mas o que eu quero que vocês abordem o jogo começou muito bem. O Globo é um jornal que tem se posicionado, entre aspas, para quem entende. Para quem não entende, ele está conduzindo, fora de todos os princípios democráticos do jornalismo, ele está conduzindo o eleitor, o cidadão, a uma aferição desse momento. As outras mídias têm se comportado de maneira semelhante. Tanto os outros jornais, a internet e tal. Independente do marketing político, que é realmente um papel diferente, a análise que eu acho que seria importante para os meninos aqui é qual a responsabilidade da mídia nessas coberturas. Eu não concordo com o João, por exemplo, que nós podemos nos dar o direito ao luxo de cortar a assinatura do Globo. A gente tem que ler o Globo, a gente tem que ler a Veja, por piores que eles sejam, porque nós somos profissionais desse ramo, para poder entender o que eles estão fazendo. Isso é uma posição minha. E é isso que eu queria que vocês falassem, qual é a nossa saída como profissionais que estão nesse mercado, que é comprometido e não é comprometido.
e que foge aos princípios básicos democráticos do jornalismo. Ok? Tem um velho ditado que tudo tem 3 lados, o meu, o seu e o verdadeiro. O que significa que quase sempre o que a gente precisa exercitar como estudante de jornalismo e futuros profissionais de jornalismo é um saudável ceticismo quanto àquele velho discurso de que a gente reproduz o mundo. A gente escolhe algumas facetas do mundo e não outras. As pessoas constroem narrativas sobre si mesmas. A gente lá no mestrado não discute muito essa questão das identidades. Eu não conheço ninguém que esteja presente. Oi, João das Couves, estuprador. Mas eles existem, né? As pessoas escolhem falar de suas melhores facetas e ignoram suas piores. O mundo é complexo demais. O mundo não cabe em 30 linhas. O mundo não cabe em 1 minuto. Profissionais de comunicação escolhem quais facetas do mundo receberão luzes, quais ficarão nas sombras. O que significa, portanto, que profissionais do jornalismo, sabendo disso, têm que fazer um esforço repetido de pensar: há outra visão possível? Há legitimidade em outro ponto de vista? Por isso que eu acho que esse espaço da gente poder divergir de vez em quando é sempre bem-vindo, porque é no contraditório e na oferta da multiplicidade de visões. É isso. Só para dar um exemplo, e aí, de novo, anunciar posição de fala. Sou um eleitor de esquerda. Isso implica dizer que fui eleitor do PT durante toda a minha vida, hoje no Rio de Janeiro, onde voto em deputados do PSOL, numa fração à esquerda do PT, que ficou, digamos, decepcionada com certos rumos do PT. E por que eu estou dizendo isso? Porque, sendo eu um eleitor de esquerda, eu cansei de ver que o ambiente universitário, estudei no UFRJ, entrei na faculdade no final dos anos 80, portanto, era estudante universitário na primeira eleição, e eu tinha um amigo que dizia para mim, mas não confessava isso em público, em lugar nenhum, que ia votar no Guilherme Afif Domingos.